O capítulo 4 do Apocalipse apresenta João sendo conduzido em espírito para dentro da sala do trono celestial após ouvir uma voz semelhante a uma trombeta que o chama para contemplar as realidades que estavam prestes a se revelar. Ao ser transportado para essa dimensão espiritual, João vê um trono estabelecido no céu, símbolo máximo da soberania divina. Aquele que está assentado no trono é descrito com a aparência semelhante a pedras de jaspe e sardônio, imagens luminosas que indicam que sua glória é indescritível e que sua essência transcende qualquer forma humana de representação. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao brilho de pedras preciosas, sinal da fidelidade divina e da aliança eterna que Deus mantém com sua criação. Diante desse trono central, João observa 24 outros tronos, nos quais estão assentados 24 anciãos vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro sobre suas cabeças. A teologia cristã entende esses anciãos como representantes da totalidade do povo de Deus, unindo simbolicamente as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, formando assim a plenitude da comunidade redimida. Suas vestes brancas indicam pureza e vitória, enquanto as coroas representam autoridade delegada e recompensa pela fidelidade. Do trono principal procedem relâmpagos, vozes e trovões, elementos que remetem à manifestação divina no Antigo Testamento e indicam o caráter majestoso, poderoso e santo do governo de Deus. Permita-me uma pausa rápida para um aviso. Como este estudo é extenso, estaremos estudando o livro de Apocalipse capítulo por capítulo. Por essa razão será publicado em volumes. Por isso convido você a acompanhar a série completa para não perder nada. E aqui vai um pedido especial. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. É através dessa interação que o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante e passa a recomendá-lo para outras pessoas. Deus abençoe. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, identificadas como os 7 Espíritos de Deus, expressão que simboliza a plenitude da ação do Espírito Santo. Também diante do trono há algo semelhante a um mar de vidro, claro como cristal, representando a pureza, a ordem e a transcendência do ambiente celestial, em contraste com o caos das águas na simbologia bíblica. Ao redor do trono, João vê 4 seres viventes que possuem 6 asas cada um, remetendo à visão dos serafins de Isaías, e estão cheios de olhos por dentro e por fora, indicando percepção total, vigilância e conhecimento abrangente. Cada um possui uma aparência distinta, um semelhante a leão, outro semelhante a boi, outro com rosto de homem e outro semelhante a águia em voo. A teologia interpreta esses seres como representações simbólicas da totalidade da criação e também como manifestações dos atributos divinos. O ser semelhante ao leão expressa majestade, força e autoridade. O semelhante ao boi representa serviço, perseverança e sacrifício. O que tem rosto de homem simboliza inteligência, racionalidade e relacionamento. E o semelhante à águia aponta para soberania, visão penetrante e elevação espiritual. Esses seres viventes aparecem também nas visões de Ezequiel e Isaías, reforçando a continuidade profética e a função deles como guardiões da glória divina e proclamadores da santidade eterna de Deus. Esses seres não cessam de declarar a santidade divina, proclamando continuamente que Deus é santo, eterno e soberano sobre todas as eras. Cada vez que eles rendem glória, honra e ações de graças ao que está assentado no trono, os 24 anciãos se prostram e depositam suas coroas diante do trono, reconhecendo que toda autoridade, poder e dignidade pertencem exclusivamente a Deus. O cântico que eles entoam declara explicitamente que ele é digno de receber a glória porque ele é o Criador de todas as coisas e que tudo passou a existir por sua soberana vontade. Esse gesto expressa que toda vitória e toda honra recebida pelo povo de Deus são devolvidas à sua fonte, pois ele é a origem de todas as coisas e o único digno de receber adoração.
Assim, Apocalipse 4 apresenta a estrutura completa da adoração celestial, revelando o trono como o centro absoluto da realidade espiritual, os anciãos como representantes do povo redimido, os seres viventes como expressão da criação e dos atributos divinos, e toda a cena como um testemunho da santidade, eternidade e soberania de Deus. O capítulo não descreve eventos futuros, mas estabelece o cenário teológico que fundamenta todas as revelações posteriores antes de qualquer juízo, selo ou trombeta. João é levado a contemplar quem governa o universo. A mensagem central é que tudo o que se seguirá no livro ocorre sob o domínio absoluto daquele que está assentado no trono, cuja santidade e glória de Criador sustentam toda a existência. Jesus Cristo aparece em Apocalipse 5 como aquele que está à direita de Deus, ocupando lugar de honra e autoridade no céu. João vê na mão direita de Deus um livro selado, um rolo que contém os decretos divinos sobre o futuro da história, e ele está selado com 7 selos, número que simboliza perfeição, totalidade e plenitude na linguagem bíblica. Isso significa que o conteúdo do livro é completamente fechado, totalmente protegido e somente alguém com autoridade absoluta pode abri-lo. Quando um anjo poderoso pergunta quem é digno de abrir o livro e romper seus selos, João entra em desespero porque ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra é encontrado capaz de fazê-lo. Ele chora porque, se ninguém puder abrir o livro, o plano de Deus para a história não será revelado e a justiça divina não será plenamente estabelecida. Mas um dos anciãos consola João e anuncia que há alguém digno, alguém que venceu, alguém que tem autoridade para abrir o livro. Esse alguém é o Cordeiro ressuscitado, que aparece como aquele que foi morto, mas agora vive para sempre. Ele é também o leão da tribo de Judá, título que aponta para a promessa feita a Davi de que seu cetro não seria tirado e que seu trono seria eterno. O leão representa força e realeza, enquanto o cordeiro representa sacrifício e redenção, e juntos esses títulos mostram que Jesus reina porque venceu pela cruz e pela ressurreição. Ao redor do trono, novamente aparecem os 4 seres viventes, que representam a criação diante de Deus, e os 24 anciãos, que representam o povo de Deus em sua totalidade. Quando o Cordeiro se aproxima para tomar o livro da mão de Deus, todos se prostram diante dele, mostrando que sua autoridade é reconhecida no céu e na terra. Os anciãos se ajoelham com profunda reverência, segurando harpas que simbolizam adoração e taças de ouro cheias de incenso, que representam as orações dos santos, mostrando que a adoração e a intercessão estão unidas diante do trono. Eles entoam uma nova canção, declarando que o Cordeiro é digno de abrir o livro porque foi morto e com seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Essa canção celebra a obra redentora de Cristo e sua autoridade universal, e os anciãos louvam com alegria e gratidão, reconhecendo que o Cordeiro transformou escravos do pecado em sacerdotes e reis para Deus. Ao redor do trono, João vê um número incontável de anjos, miríades e miríades, milhares e milhares, todos proclamando em alta voz que o Cordeiro é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. A adoração se expande como ondas que atravessam todo o céu, e cada criatura existente se une ao louvor, reconhecendo que o governo do universo pertence a Deus e ao Cordeiro para sempre. Assim, Apocalipse 5 revela que Jesus Cristo é o único digno de abrir o livro selado porque ele venceu pela cruz, reina como leão e cordeiro, cumpre a promessa do trono eterno e recebe a adoração de toda a criação. Apocalipse 6 descreve a abertura dos primeiros 6 selos do livro que estava na mão direita de Deus. Esses eventos são tão importantes que definem o futuro da humanidade segundo o plano soberano de Deus revelado nas Escrituras Sagradas.
De modo geral, a abertura desses selos apocalípticos descreve um cenário de fome, doenças, pragas, guerras, operações demoníacas e convulsão generalizada, com consequências desastrosas para a economia. A sequência de eventos começa quando o cordeiro abre o primeiro selo e surge o cavalo branco, cujo cavaleiro recebe uma coroa e sai vencendo e conquistando. Essa imagem remete a profecias como Mateus 24, verso 5, onde Jesus alerta sobre falsos cristos, e também a Daniel 9, verso 27, que fala de alianças enganosas nos tempos finais. Diante disso, alguns estudiosos veem aqui uma falsa paz, alinhada com 1 Tessalonicenses 5, verso 3, onde Paulo afirma que quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Outros veem o avanço do Evangelho, como em Mateus 24, verso 14, mas o contexto escatológico favorece a interpretação de um poder conquistador que inicia os juízos divinos. A interpretação do primeiro cavaleiro do Apocalipse divide teólogos em visões diferentes, cada uma com seus argumentos e justificativas bem fundamentadas. A visão mais comum e coerente entre evangélicos modernos defende que o cavaleiro é o anticristo, uma imitação satânica de Cristo que surge para enganar o mundo antes do retorno verdadeiro de Jesus em um cavalo branco, conforme descrito em Apocalipse 19, do versículo 11 ao 16. A visão se sustenta no contexto imediato, argumentando que não faria sentido Cristo liderar um grupo de cavaleiros que trazem desgraças como guerra, fome e morte, além do fato de que Cristo é quem abre o selo, não quem sai dele. Os símbolos reforçam essa ideia. O arco sem flecha sugere uma vitória inicial por diplomacia ameaçadora ou falsa paz, e a coroa recebida é uma Stefanos de vitória, uma coroa de vitória parcial, não um diadema real de Cristo, indicando um poder limitado e concedido por Deus para juízo. Há também um paralelo com o alerta de Jesus em Mateus 24 sobre falsos cristos que viriam para enganar. Ao abrir o segundo selo, aparece o cavalo vermelho, símbolo da remoção da paz da terra, e isso se conecta diretamente com as palavras de Jesus em Mateus 24, versos 6 e 7, onde ele anuncia guerras e rumores de guerras como sinais do fim. Também ecoa Ezequiel 38 e 39, que descrevem conflitos globais nos últimos dias. A espada entregue ao cavaleiro representa violência generalizada, como previsto em Jeremias 25, versos 31 a 33, onde Deus anuncia juízo entre as nações. Quando o segundo selo é aberto no Apocalipse, surge um cavalo vermelho que traz uma questão intrigante, pois a humanidade sempre viveu cercada por guerras ao longo de sua história. No entanto, os estudos teológicos explicam com clareza que essa visão profética não retrata apenas mais um conflito comum entre nações. A chave para entender esse cavaleiro aterrorizante está na intensidade dramática e na escala global daquilo que ele provoca. O texto sagrado diz especificamente que lhe foi dado poder para tirar a paz da terra, indicando um colapso total e simultâneo da ordem mundial e da diplomacia que conhecemos. Não se trata apenas de exércitos organizados brigando por territórios distantes, mas de uma anarquia social generalizada onde a própria estrutura da civilização se desfaz completamente. A teologia destaca que a violência descrita aqui é brutal, pessoal e íntima, simbolizada por uma grande espada usada para matanças próximas, onde as próprias pessoas matam umas às outras em uma carnificina civil e sangrenta nas ruas. O ponto mais importante e assustador que os estudiosos ressaltam é reconhecer que esse poder destrutivo foi dado ao cavaleiro por permissão celestial, mostrando que Deus continua no controle absoluto até mesmo do caos. Muitos interpretam isso como um momento terrível em que Deus retira sua mão restritiva e sua graça comum,
permitindo que a natureza pecaminosa humana exploda em violência total como uma forma direta de juízo divino. Portanto, o cavalo vermelho definitivamente não é uma simples repetição dos conflitos do passado, mas um aviso urgente sobre um tempo específico, onde a paz humana provará ser frágil e impossível sem a presença de Cristo. Ele representa o caos absoluto que inevitavelmente sobrevém quando o mundo rejeita o príncipe da paz e é entregue às consequências finais de suas próprias escolhas rebeldes. É a manifestação visível e aterrorizante do que acontece com a humanidade quando a graça divina que refreia o mal é removida da face da terra. Naquele dia o Senhor causará grande pânico entre eles, cada um agarrará a mão do outro e atacará o seu vizinho. Livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 13. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes. Palavra do soberano, o Senhor, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Livro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 21. O terceiro selo revela o cavalo preto, cujo cavaleiro segura uma balança, indicando fome e crise econômica, e isso se harmoniza com Mateus 24, verso 7, onde Jesus menciona fomes como parte das dores do fim. Também se relaciona com Lamentações 4, versos 4 a 10, e Ezequiel 4, versos 16 e 17, que descrevem escassez extrema como juízo divino. A ordem para não danificar o azeite e o vinho sugere desigualdade social, algo que Tiago 5, versos 1 a 6, denuncia como característica dos últimos tempos. A abertura do terceiro selo pelo Cordeiro Divino descortina uma visão teológica profunda sobre as consequências devastadoras do pecado humano, onde a guerra e a anarquia do selo anterior desembocam inevitavelmente na escassez e no colapso econômico representado pelo cavalo preto. Ou seja, não será uma miséria localizada em uma região da Terra, mas de maneira geral e globalizada. A cor sombria do animal e a balança de precisão nas mãos do cavaleiro não são meros detalhes artísticos, mas símbolos teológicos agudos que indicam o fim da era da abundância e a chegada de um tempo terrível, onde o sustento básico da vida será racionado com precisão milimétrica e angustiante. A voz soberana que ecoa do meio dos seres viventes, ou seja, do centro de comando do próprio trono de Deus, revela que este cenário não é um acidente geopolítico, mas um juízo celestial decretado onde a economia mundial entra em colapso e a hiperinflação destrói o valor do trabalho humano. A declaração econômica chocante de que um dia inteiro de trabalho árduo, um denário mal pagará o alimento necessário para sustentar uma única pessoa ou trigo, ou apenas o suficiente para a sobrevivência precária de uma pequena família com comida de qualidade inferior à cevada, demonstra uma crise de subsistência onde a vida se resume a trabalhar exaustivamente apenas para não morrer de fome no dia seguinte. No entanto, a teologia mais apurada percebe na ordem restritiva para não danificar o azeite e o vinho uma nuance crucial que revela tanto a misericórdia de Deus, que impede a aniquilação total dos recursos naturais, quanto uma denúncia profética da profunda desigualdade social que marcará esse período de tribulação. Enquanto as massas empobrecidas sofrem desesperadamente pela falta do pão essencial, os itens considerados de luxo ou secundários no mundo antigo, e que são mais acessíveis aos ricos, permanecem relativamente intocados, evidenciando uma sociedade fraturada onde o juízo divino expõe a injustiça humana e a falsa segurança depositada nas riquezas materiais que não podem salvar a alma. É a imagem que vemos hoje, mas será de maneira endêmica. Este selo é, portanto, um lembrete aterrorizante da fragilidade absoluta dos sistemas econômicos humanos, quando confrontados com o governo soberano e justo de Deus sobre a história. O quarto selo apresenta o cavalo amarelo, montado pela morte e seguido pelo Hades, recebendo autoridade para matar pela espada, fome, peste e feras, e isso corresponde exatamente ao que Jesus descreve em Lucas 21,
verso 11, onde ele fala de pestes e terrores como sinais finais. Também ecoa Ezequiel 14, verso 21, onde Deus menciona seus 4 juízos severos: espada, fome, feras e peste. Esse selo mostra a intensificação do juízo divino sobre a humanidade rebelde. A abertura do 4º selo pelo Cordeiro Divino marca o clímax aterrorizante de forma cumulativa dos juízos anteriores, onde a guerra global e a fome devastadora convergem para o seu resultado inevitável e macabro na história humana: a morte em larga escala. A visão teológica se aprofunda na descrição da cor amarela ou descorada do cavalo, que no original grego, chloros, evoca o tom verde pálido e mórbido de um cadáver em decomposição ou de uma planta doente, sinalizando visualmente que uma pestilência mortal e a putrefação estão prestes a varrer o mundo. Diferente dos anteriores, este cavaleiro é a própria personificação da morte, o agente que encerra a existência física, e é seguido imediatamente pelo Hades, a sepultura e o reino dos mortos, que recolhe as almas daqueles que perecem, formando uma dupla inseparável e terrível que sai para ceifar a humanidade rebelde. A teologia apurada destaca crucialmente que, mesmo nesse cenário de horror supremo, a soberania divina permanece absoluta sobre o caos, pois o texto enfatiza que lhes foi dada autoridade, indicando que a morte e o Hades não operam de forma autônoma ou desenfreada, mas como agentes sob estrita permissão celestial. Além disso, a misericórdia severa de Deus ainda está presente na limitação específica do juízo a apenas a 4ª parte da terra, demonstrando que, embora a ira divina esteja sendo derramada de forma intensa, ela ainda não é aniquilação total e final, mas um aviso estrondoso e parcial destinado a levar os sobreviventes ao arrependimento. Os 4 meios utilizados para essa matança, a espada, guerra contínua, a fome agravada, a peste, doenças epidêmicas e as feras da terra, a natureza voltando-se contra o homem, são um eco direto das 4 terríveis sentenças de juízo pactual de Deus profetizadas em Ezequiel, confirmando teologicamente que o Senhor está agindo fielmente segundo seus padrões bíblicos estabelecidos de julgamento contra a iniquidade persistente. Este selo revela o poder aterrorizante que Deus detém sobre a vida e a morte, servindo como um ultimato à criação de que a rebelião contínua contra o Criador leva inevitavelmente à destruição e à sepultura. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: tão certo como eu vivo, os que estão em lugares desertos cairão à espada, e os que estão no campo aberto os darei às feras para serem devorados, e os que estão nas fortalezas e nas cavernas morrerão de peste. Livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 27. Enviarei, pois, contra vós a fome e as feras malignas, que te deixarão sem filhos, e a peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o disse. Livro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 17. Porque assim diz o Senhor Deus: quanto mais se enviarem os meus 4 terríveis juízos contra Jerusalém, a espada, a fome, as feras e a peste, para cortar dela homens e animais. Livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Quando o Cordeiro abre o 5º selo em Apocalipse 6, João não vê um cavalo ou um cavaleiro, mas é conduzido a uma cena totalmente diferente, profundamente espiritual e carregada de significado teológico. Ele contempla as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que mantiveram, reunidas debaixo do altar celestial. Essa posição debaixo do altar remete ao sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde o sangue dos animais sacrificados era derramado ao pé do altar, simbolizando que a vida pertence a Deus e que ele recebe o sacrifício dos fiéis. A teologia entende que João está vendo os mártires como ofertas vivas, pessoas que entregaram suas vidas por fidelidade ao Evangelho e que agora estão diante de Deus aguardando justiça. Essas almas clamam com voz forte, pedindo que Deus julgue e vingue o sangue derramado,
E esse clamor ecoa o grito de Abel em Gênesis capítulo 4, verso 10, onde o sangue do justo clama da terra por justiça. A teologia explica que esse clamor não é desejo de vingança pessoal, mas um pedido para que Deus estabeleça sua justiça plena na história, corrigindo o mal e vindicando os que permaneceram fiéis. Esse clamor também se conecta com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 24, versos 9 e 10, onde ele anuncia que muitos seriam perseguidos e mortos por causa do seu nome, e com 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que afirma que todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguição. Em resposta ao clamor dos mártires, cada um deles recebe uma veste branca, símbolo de pureza, vitória e aceitação diante de Deus, como também aparece em Apocalipse capítulo 3, verso 5 e Apocalipse capítulo 7, verso 14. A veste branca indica que, embora tenham sido rejeitados pelo mundo, são honrados no céu. Eles são instruídos a descansar por um pouco mais de tempo, até que se complete o número de seus irmãos que também seriam mortos por causa do testemunho de Cristo. Isso mostra que Deus tem um plano soberano, que nada foge ao seu controle e que até mesmo o sofrimento dos fiéis está dentro de um propósito maior. É nesse ponto que a promessa de Malaquias capítulo 3, versos 17 e 18, se encaixa perfeitamente, pois Deus declara: eles serão para mim propriedade particular naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Essa promessa confirma que Deus distingue claramente os que o servem, que ele guarda os seus e que a justiça final será estabelecida no tempo determinado. Assim, o quinto selo revela a dimensão espiritual da perseguição, mostrando que Deus vê, ouve e valoriza o sofrimento dos fiéis, que ele promete justiça e que a história não terminará sem que o sangue dos justos seja reconhecido e honrado. O quinto selo é um lembrete de que o sofrimento dos santos não é esquecido, que a justiça divina é certa e que o céu está atento ao testemunho daqueles que permanecem fiéis até o fim. A abertura do sexto selo em Apocalipse 6 desencadeia uma série de fenômenos cósmicos e terrestres tão avassaladores que a teologia cristã se debruça sobre eles para discernir entre o que deve ser entendido como descrições literais de cataclismos físicos e o que representa simbolicamente o colapso das estruturas de poder humano, embora ambas as interpretações convirjam para um cenário de catástrofe sem precedentes, que abala todas as fundações do mundo. Do ponto de vista literal, a teologia entende que João descreve eventos físicos reais que ocorrerão no futuro, incluindo um terremoto global de magnitude inimaginável, o escurecimento literal do Sol e a Lua tornando-se vermelha como sangue devido a fenômenos atmosféricos extremos, uma chuva massiva de meteoros descrita como estrelas caindo, e uma ruptura visual ou espiritual do próprio céu que se recolhe, resultando em deslocamentos geológicos gigantescos onde montanhas e ilhas são movidas de seus lugares, indicando que a proteção natural da Terra será removida e a criação inteira entrará em convulsão. Por outro lado, a interpretação simbólica vê João utilizando a linguagem profética tradicional do Antigo Testamento, onde o escurecimento dos astros e a queda das estrelas representam o colapso de reinos, governos e autoridades mundiais. Os terremotos simbolizam revoluções políticas profundas, e as montanhas representam impérios inabaláveis sendo derrubados. De modo que o sexto selo descreveria a queda vertiginosa de todas as estruturas políticas, sociais e governamentais humanas que sustentam a ordem mundial, mostrando que nenhum poder terreno resistirá ao juízo divino. Muitos teólogos, no entanto, defendem que o sexto selo pode ser simultaneamente literal e simbólico, unindo eventos físicos reais na natureza com o colapso das estruturas de poder humano,
criando um cenário de caos total e desordem global que prepara o mundo para a manifestação final de Cristo, pois Deus abala tanto a criação material quanto as instituições humanas para revelar que nada permanece de pé diante do seu poder. Independentemente da abordagem, o ponto crucial e inegável do sexto selo é o pavor generalizado que ele provoca, conforme descrito nos versículos 15 a 17, onde reis, governantes, ricos, poderosos e toda a população, livres e escravos, se escondem em cavernas e pedem às montanhas que caiam sobre eles, demonstrando que, diante da magnitude desses eventos, toda a humanidade reconhece aterrorizada que chegou o grande dia da ira deles, e que ninguém é capaz de subsistir diante da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Diante da grandiosidade inegável desses eventos proféticos, fica para nós o alerta solene de que a palavra de Deus se cumpre fielmente e jamais volta atrás vazia, assim como o Senhor tem velado incansavelmente sobre a sua verdade ao longo da história para executá-la com perfeição. Os relatos bíblicos são absolutos, fiéis e verdadeiros, e independentemente de quando essas coisas acontecerão no calendário humano, a nossa responsabilidade urgente e pessoal é estar em constante autoexame diante do altar. Enquanto há fôlego de vida, temos o precioso tempo da graça para corrigir as nossas rotas e alinhar nossos caminhos à vontade do Pai, garantindo que não sejamos pegos de surpresa naquele grande dia.